Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Amados, eu gostaria de pedir para vocês que acompanham aqui o canal, que vocês vão lá na minha comunidade do YouTube, que tem uma mensagem para você, ok? Então peço que você dá uma passadinha lá. Então agora vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Vamos falar de dois irmãos, Esaú e Jacó, e por que Isaac abençoou a Jacó em vez do primogênito Esaú. Você vai descobrir essa história emocionante, essa história que vai nos trazer muitas lições. Então vamos começar fazendo aqui a nossa leitura bíblica de hoje, que está localizada aí no livro de Gênesis, capítulo de número 27, versículo 21 ao 24. Vamos ler. Então disse Isaac a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou, e disse-lhe: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: eu sou. Vamos lá. Esaú e Jacó protagonizaram na Bíblia uma história de grande rivalidade entre os irmãos. Preste atenção, essa mensagem aqui, ela vai nos trazer lições extraordinárias, que em famílias, determinadas famílias, existem muitas rivalidades. Então, essa mensagem vai nos trazer hoje sobre isso, tá? Inclusive, o texto bíblico diz que Jacó tomou a bênção de Esaú ao enganar Isaac. Por isso, o episódio em que Isaac abençoa Jacó mostra as fragilidades e os erros da família da aliança. Jacó recebeu a bênção de Isaac, mas a forma como isso aconteceu foi um tanto quanto obscura. Dissimulações, mentiras, ódio e falta de discernimento espiritual e confiança em Deus formaram um ambiente em que aquela bênção foi dada. Não foram apenas Esaú e Jacó que erraram naquele episódio. Isaac e Rebeca também tiveram a sua parceria de culpa. Você prestou atenção? Não foram somente os irmãos que erraram, não. Os pais também. Então, todos nós, os indivíduos, a humanidade do mundo, nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós como filhos e também muitas das vezes os pais, eles não têm cuidado em certas decisões. Aqui, Isaac e Rebeca tiveram também aí, de certa maneira, diretamente, eles tiveram aí uma parcela de culpa, tá? Então vamos ter cuidado aí o que estamos fazendo na nossa vida, tanto os filhos como os pais, tá? Então preste atenção assim, o que Deus está falando. Isaac e Rebeca tinham construído uma família debaixo da bênção do Senhor. Foi Deus quem preparou Rebeca para ser esposa de Isaac. Ninguém duvidaria de que Isaac e Rebeca formassem dois casais mais apaixonados da história bíblica. No começo do relacionamento de Isaac e Rebeca, a Bíblia mostra Isaac intercedendo por Rebeca, que não conseguia engravidar. Mas tão logo que os gêmeos Esaú e Jacó nasceram, as imperfeições daquele casal foram reveladas. Isaac e Rebeca podiam amar profundamente um ao outro, mas não eram pais exemplares. A Bíblia diz que Isaac amava mais a Jacó e a Rebeca amava a Jacó. Você prestou atenção, meus amados, aqui, o que eu acabei de falar para vocês? Preste atenção. Olha, os pais, eles não podem ficar escolhendo os filhos assim, dizer assim,
Esse aqui eu amo mais do que aquele. Os pais têm que ter muito cuidado. Esse meu filho aqui é o preferido. Essa minha filha aqui é a preferida. Os pais têm que ter cuidado para não fazer esse tipo de coisa. Porque isso vai trazer confusão, vai trazer briga no meio da família. Então essa história aqui é impressionante porque vai ensinar essas lições para nós. Então, um gostava de um e o outro gostava de outro. Rebeca gostava de Jacó e Isaac gostava de Esaú. Olha aí, já começou aí a rivalidade, foi dos pais. A rivalidade começou dos pais. Então, por isso que temos que ter cuidado. E olha só, é verdade que antes mesmo do nascimento de Esaú e Jacó, Deus já havia escolhido o filho menor e não maior, como diz Gênesis 25, do versículo 23, né? Tem um versículo que fala sobre isso. E também Romanos 9, 13. Eu vou fazer essa leiturinha aqui de Gênesis 25, 23, rapidinho. Olha só o que diz. E se o Senhor lhe disse, 2 nações está no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Você prestou atenção aqui que foi o próprio Deus que disse que o menor ia ser servido pelo maior? Foi o próprio Deus quem disse. Foi ele que falou que no ventre de Rebeca ia ter 2 nações e que o maior ia servir o menor. Mas olha só o que aconteceu. Isso não era um motivo para Isaac e Rebeca falharem como pais. Deus tinha propósitos diferentes para seus filhos. Mas isso não significava que Isaac e Rebeca não tinham o dever de amar ambos, né? A falha aqui, como eu falei, foi de Isaac e Rebeca, tá? E é importante considerar que esse contexto, porque quando lemos sobre o episódio em que Isaac abençoa Jacó, muitas vezes temos a tendência de culpar a Jacó, né? O Jacó é enganador, o Jacó é isso, o Jacó é aquilo. Enquanto muitas pessoas vão pregar, eles falam isso, né? Eu já ouvi bastante isso, mas preste atenção. Porque o seu comportamento, ele foi dissimulado, foi mentiroso mesmo. Mas como foi dito, naquele episódio, todos os membros da família da aliança erraram. Todos erraram, todos eles. A Bíblia diz que quando Isaac já era um homem idoso, muito debilitado, ele resolveu dar ao seu filho Esaú a sua bênção, antes que viesse a morrer. Então ele chamou Esaú e pediu que ele fosse ao campo apanhar uma caça para fazer um guisado para ele. Mas Rebeca, olha, espertamente escutou o que Isaac estava pretendendo fazer e colocou em prática o plano para que Jacó, seu filho preferido, recebesse a bênção no lugar de Esaú. Rebeca então ordenou que Jacó trouxesse para ela 2 cabritos para que ela fizesse o guisado e Jacó pudesse levar até Isaac e ser abençoado por ele. Embora Isaac fosse um homem cego, porque ele já estava de idade, né? Bem de idade mesmo, Jacó teve medo que ele o reconhecesse, já que seu irmão era muito cabeludo, né? Um era bem cabeludo, sabe? O Esaú, e o outro era liso, o Jacó. Então a diferença é muito grande, ele estava com medo de ser descoberto. Mas olha só o que a Rebeca fez. Rebeca deu a Jacó uma das roupas de Esaú e cobriu as partes do seu corpo com os pelos dos cabritos, para que Isaac não reconhecesse. Jacó colocou em prática o plano de sua mãe e se apresentou diante de seu pai Isaac. De fato que Isaac ficou desconfiado, mas Jacó acabou convencendo de que era ele mesmo, Esaú. Então Isaac abençoou a Jacó dizendo, olha as palavras que ele falou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e muito mosto. Sirva-te, povos, nações, e encurvam-se a ti. Ser senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe. Se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem.
Gênesis 27, versículo 28 e 29. Logo em seguida, a Bíblia diz que Esaú chegou na sua caça e ele foi caçar, pro pai dele. Ele chegou ali da caça, então ele preparou o guisado conforme Isaque havia pedido e lhe apresentou diante dele para ser abençoado. Foi nesse momento que Isaque percebeu que tinha sido enganado por Jacó. Esaú ficou furioso, pediu que seu pai também o abençoasse, mas Isaque já tinha abençoado a Jacó e tinha tomado a bênção e nada mais podia ser feito. Mas diante da insistência de Esaú em receber algum tipo de bênção, Isaque lhe disse: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, sem orvalho dos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. Gênesis 27, versículo 39 e a 40. E disse Esaú a Jacó, que planejou matá-lo. Quando Rebeca soube da intenção de Esaú, ela convenceu a Jacó para que ele fosse morar um tempo em Harã, na casa de Labão, até que a ira de Esaú fosse esquecida. Então você já viu para onde foi que Rebeca mandou aí Jacó, para a casa de Labão. Você já viu aquele ditado popular? O pessoal falava assim: esse aí é um Labão, porque Labão ele enganou a Jacó. A mesma forma que Jacó enganou ali o seu pai e o seu irmão, também ele foi enganado pelo seu sogro, futuro sogro. Então, colhemos o que plantamos. De certa maneira, a bênção era para ele. Mas a forma que ele fez, porque também foi culpa dos pais. Porque os pais falaram: esse aqui é meu queridinho, aquela ali é minha queridinha, aquele é meu queridinho. Então ficou aquele negócio de queridinho pra lá, queridinho pra cá, entendeu? E ficou uma coisa assim meio bagunçada. Os pais bagunçaram ali. Por isso que os pais têm que ter muito cuidado a respeito de filhos. Se você tem 2, 3 filhos, 4, e aí pra frente, se você tiver muitos filhos, tenha cuidado com preferências, porque você pode causar uma rivalidade entre os irmãos, você pode causar uma rivalidade muito grande, e esses irmãos podem se odiar, podem até nunca mais se falarem. Entendeu? Então tenha cuidado com esse negócio de dizer assim: esse aqui é meu filhinho queridinho, aquele ali é meu filhinho, aquela ali é minha filhinha queridinha. Cuidado, tá? Porque os filhos prestam muita atenção às ações, à atitude dos pais. Então tenha cuidado, vocês pais aí que tem vários filhos, porque é perigoso esse negócio aí de ficar escolhendo filho queridinho, queridinha, tá? No texto em que Isaque abençoou Jacó, facilmente identificamos Isaque como a primeira vítima da trama aí de Rebeca e Jacó. Porém, a verdade é que, como chefe de família, Isaque também foi culpado do que aconteceu. Primeiro, Isaque se recusou a compreender o propósito em abençoar o filho menor e o maior. Vocês perceberam aí? Porque Deus já tinha falado para Rebeca e Isaque que Jacó, ele seria escolhido desde o ventre da mãe dele. E o que aconteceu? O Isaque, ele teimou. Ele fez o que Deus não mandou ele fazer. E eu quero te falar nesse momento: cuidado com o que você está fazendo, que Deus não está mandando você fazer. Isaque não ouviu a voz de Deus falando com ele: Jacó será abençoado, o escolhido. O Esaú vai servir a Jacó. Porque naquele tempo era assim. Naquele tempo lá era dessa maneira. Porque as escolhas de Deus, nós não podemos colocar a mão aonde Deus está com a dele. Se Deus escolheu tal pessoa para liderar, para ser um líder, para ser abençoado, para ser o escolhido, para ser escolhida, então o que você vai fazer? Você vai obedecer a Deus. Isaque não ouviu a voz de Deus falando com ele, porque Deus já tinha falado quando estava ali na barriga ainda de Rebeca. Deus falou: olha, tem 2 nações ali dentro da barriga da sua esposa, tem 2 nações aqui dentro, vocês 2. Então elas vão ser divididas, o menor
vai ser líder do maior, ou seja, o maior vai servir o menor. Foi falado ali, bem no início da gravidez foi falado. Só que Isaac teimou. E o que ele queria fazer? Ele queria dar a bênção que era de Jacó para Esaú. Então aí foi uma cegueira espiritual muito grande. Cegueira espiritual. Então tenha cuidado com a cegueira espiritual que às vezes nós vivemos. Deus está mandando nós ir para um lado e a gente está querendo ir para o outro, que não tem nada a ver com a gente. Então, ouça a voz do Senhor. Quem começou tudo isso foi o próprio Isaac, o chefe de família, que era para dar exemplo, que era para escolher o que Deus mandou. Ele foi para o lado errado. Foi escolher o mais velho, que Deus já tinha escolhido, Jacó. O erro começou ali, ó, do cabeça. O erro já começou do líder ali, do pai de família. Então, pais, mães, olha, tenham cuidado com as escolhas que vocês estão fazendo. Ouça o que Deus está falando. Ouça o que Deus está dizendo. Então, depois que Isaac abençoou Jacó, podemos perceber que ele confiou mais em seus próprios sentidos do que na direção de Deus. O problema de seus sentidos falharem é a sua concepção que acabou abençoando a pessoa errada. O texto bíblico diz que Isaac já estava cego. Quem tá cego não consegue enxergar nada, né, gente? Quem tá cego não vê nada. Tá cego, não consegue ver. Então ele já estava cego. Então naquele episódio, o maior problema de Isaac não foi a sua cegueira física. Então, o problema de Isaac não era porque ele já estava cego. Não foi isso. A sua cegueira física, não. O problema de Isaac era a cegueira espiritual. Você sabia que muitos problemas nossos que acontecem em nossas vidas é a nossa cegueira espiritual? Porque você tem um problema físico, uma enfermidade física, isso Deus pode curar você, né? Isso aí você pode relevar. Mas e a cegueira espiritual? Você não acha que muitas das vezes Deus está falando com você que você precisa abrir os seus olhos espirituais, que você precisa enxergar, que você não está enxergando nada? Porque você fala, eu estou vendo, só que você não está vendo nada, porque você está cego espiritual. E muitas das vezes Deus quer de nós que nós abrimos os nossos olhos espirituais e enxergamos a vontade dele para nós. Então Isaac foi muito ali desobediente, porque ele preferiu ouvir a sua vontade, ele preferiu fazer aquilo que ele queria fazer do que aquilo que Deus já tinha mandado, que Deus já tinha ali decretado para ele fazer. Então vamos ter cuidado aí com a cegueira espiritual, porque essa é a mais perigosa que tem, a cegueira espiritual. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a derruba. Aqui já está falando de Rebeca, tá? Com as suas próprias mãos. Provérbios 14, versículo 1. Nos diz que a respeito de manter a harmonia em seu lar, definitivamente Rebeca não foi uma mulher sábia. Ela não foi uma mãe que amava de igual modo todos os seus filhos. Dessa forma, ela não foi um exemplo para o seu marido, que se apegava mais a um filho do que ao outro. Na verdade, Rebeca também escolheu o seu filho favorito e deixou que a rivalidade dividisse a sua casa. Além disso, Rebeca também não foi uma mãe pacificadora, que reuniu seus filhos com o objetivo de resolver os conflitos entre eles. Na verdade, ela mostrou ser uma mulher que escutava silenciosamente o que era falado em sua casa e depois usava essa informação para criar intrigas. Olha que perigo, viu, meus amados? Olha que perigo! Por que essa mulher, ela não foi uma mulher pacificadora? Por que ela não escolheu dizer o seguinte para Isaac? Olha, Isaac, eu acho que você está errado em amar mais a Esaú do que Jacó. E eu também estou errada, porque eu amo mais Jacó do que Esaú. Então ela deveria chegar para o marido e conversar com ele e falar, olha, nós estamos fazendo errado. Nós estamos amando mais um filho do que o outro. Então não é assim. Porque o filho não saiu da mesma barriga? Então por que amar mais um do que o outro, hein? Por quê?
Então ela não foi sábia, Rebeca não foi sábia de forma alguma. Essa é uma das coisas que as mães têm que ter cuidado, viu? Para não causar ali rivalidade, problemas no meio da família. Então o comportamento de Rebeca criou um problema muito grande dentro de sua família, que lhe custou muito caro. Em decorrência do seu plano, seus 2 filhos, Esaú e Jacó, se tornaram inimigos mortais. Olha, inimigos mortais um do outro. Para que uma boa mãe, certamente, ela deve ser uma mãe de exemplo. Então foi terrível ver os 2 filhos sendo inimigos mortais. Sem dúvida, Rebeca como mãe reprovou aquilo. Quando a crise cresceu, Rebeca não tentou resolver a situação de melhor maneira. Talvez ela pudesse ter assumido seu erro, buscando a reconciliação de sua casa. Mas, ao invés disso, ela optou por separar 2 irmãos, mandando Jacó para longe, enquanto Esaú estivesse irado. Jacó tinha que ir para Harã e encontrar sua esposa e entre a sua parentela para não cometer o mesmo erro de seu irmão, que casou com as filhas de cananeus. Contudo, o plano de Rebeca era que Jacó ficasse alguns dias até que ela mandasse buscá-lo novamente. Mas mal ela sabia que aqueles poucos dias que tornaram anos e anos, que ela jamais voltaria a ver o seu filho favorito novamente. Olha o preço que essa mulher pagou. Olha o preço que esta mulher pagou pela sua imprudência de querer tentar arrumar, dar um jeitinho ali para poder esconder o seu próprio erro, né? Se ela tivesse chamado seu esposo, os filhos, falado: meus filhos, olha o seguinte, vocês aqui não tem negócio de filhos queridos não, vocês são iguais. Vocês são os meus filhos e eu não vou amar mais um do que o outro, eu vou amar vocês iguais. Se ela tivesse sentado com a família, como hoje em dia o maior erro das famílias é não se sentar cara a cara, olhar na cara um do outro, dar cara uma da outra e falar: olha, vamos conversar? Vamos colocar as coisas em pratos limpos? Vamos colocar as coisas em pratos limpos? Vamos... É melhor assim, vamos conversar, vamos sentar, conversar. Não se resolve nada com rivalidade, não se resolve nada sem conversar. Tudo se resolve conversando que se entende. Então essa mulher não viu mais o seu filho amado por causa da sua imprudência, por causa da sua falta de discernimento espiritual. Cuidado, hein? Cuidado com isso, porque é perigoso demais. Então, Jacó, ele recebeu sim a bênção, mas também ele pagou um alto preço. A promessa era dele, porque Deus já tinha falado que o maior serviria o menor. Mas a maneira como os pais guiaram aquela situação foi terrível. As consequências vieram terrivelmente. Jacó recebeu a bênção de Isaac, mas não mostrou o digno dela. Sim, a verdade é que naquele contexto, dentro da linhagem da aliança, a bênção de Isaac era também a bênção do Senhor. Se um homem algum é merecedor da bênção divina por seus próprios méritos, mas esperar-se que aquele que recebe a bênção do Senhor viva em conformidade com ela. Na vida de Jacó, essa ainda era uma realidade muito distante. Quando Rebeca propôs o seu plano astuto a Jacó, ele não recusou de participar. Na verdade, ele não se mostrou preocupado em saber se aquele plano era certo, mas se mostrou preocupado em saber se o plano daria certo. Ele não sentia medo por ser desonesto com seu pai, mas por ser descoberto e castigado por ele. Olha só, outra coisa aqui que eu achei assim horrível foi que muitas das pessoas, né, no caso Jacó, ele não se preocupou não. Simplesmente ele falou: vamos fazer esse plano aqui. A mãe dele sugeriu o plano e ele falou: vamos lá fazer então. Ou seja, que Deus está falando conosco. Tem muita gente que eles fazem reuniões,
tem muitas pessoas que eles se sentam ali para maquinar o mal contra o outro, né? Ó, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer isso aqui para prejudicar fulano, viu? Ó, será que vai dar certo isso? Vai, vamos lá, eu apoio você, pode ir que eu vou te apoiar. Às vezes a pessoa, ele é capaz de fazer qualquer coisa para prejudicar o outro. Gente, isso é horrível. Cuidado, você tá plantando muita coisa ruim, tá? Você que tá fazendo mal contra o seu próximo, planejando, sentando, fazendo plano, dizendo assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou falar isso. É isso aqui que eu vou dizer para querer destruir a pessoa. Então tenha cuidado, viu? Tenha cuidado com isso, porque Deus nos agrada disso, desses planos maléficos, desses planos maldosos, desses planos que vêm lá do cão, do diabo, porque isso não é de Deus. A pessoa querer destruir o outro por inveja, por ganância. Ai, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Coitado de você, viu? Que tá planejando mal contra o seu próximo, que tá fazendo planinhos, tá? Planilhas, escrevendo até no papel que eu vou fazer. Eu vou falar isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Cuidado, cuidado, porque isso é muito perigoso demais. Quando Jacó esteve ali, sendo abençoado por Isaac, ele mostrou o seu caráter muito distante da vontade de Deus. Ele mentiu impiedosamente. Enquanto desonrava o seu pai, inclusive, ele chegou a envolver o próprio Deus em suas mentiras. Olha, gente, tem gente que coloca até Deus no meio, viu? Quando Isaac desconfiou da rapidez com que ele encontrou a suposta caça usada do guisado, Jacó confirmou que Deus tinha feito com que ele tivesse encontrado aquela caça rapidamente, e ele foi capaz de usar o nome de Deus para esconder o seu pecado. Olha, gente, tem gente que usa até o nome de Deus para encobrir o seu próprio pecado, o seu próprio erro, viu? Esse aqui, eu vou te falar, viu? Esse Jacó aqui, só Jesus na causa. O nome Jacó pode significar esteja no calcanhar, de forma positiva, para se transmitir o sentido que seja Deus a sua retaguarda. Mas esse mesmo nome também pode ser entendido de forma negativa, assumir um sentido hostil, indicando uma pessoa que persegue e suplanta outra pessoa. Foi nesse último sentido que Esaú interpretou o nome de Jacó como nome apropriado a um enganador, como está escrito no livro de Gênesis 27:36. Faça essa leitura lá. Mas as atitudes de Jacó não passaria despercebida. Aquele que usou as artimanhas, enganação dentro da casa de seu pai, esmagaria a experiência de durante o engano da casa do seu sogro, que depois Deus moldasse o seu caráter. E no episódio em que Isaac abençoou Jacó, a Bíblia diz que Jacó foi cruel e desonesto. Esaú também foi fraco e profano. Na verdade, antes mesmo de perder a bênção, Esaú se mostrou ser alguém que não tinha menor zelo pelas coisas de Deus. Não tem aquelas pessoas que Deus está dando uma bênção para ele, por exemplo, Deus está te entregando uma bênção, Deus está dando para você e você tá simplesmente não tá nem aí. Ah, isso aqui eu não tô nem não, Deus me deu isso aqui, eu vou deixar pra lá mesmo. Você não faz jus àquilo que Deus te deu, você não cuida, você não zela, você não preserva, você não dá carinho, você não dá amor, você não dá nada. Então o que acontece com as coisas que Deus te deu que você não valoriza? O que Deus faz? Deus dá pra outra pessoa e coloca no seu lugar. Por quê? Porque você não valorizou. Antes mesmo de acontecer tudo isso aqui, toda essa enganação de Jacó, de Rebeca, de Isaac, o próprio Esaú já tinha jogado fora a bênção de Deus. Já tinha jogado fora, porque ele simplesmente jogou. Ele disse, eu não faço nem questão dessa bênção aí. E é assim que acontece com você quando você não valoriza, quando você não cuida da bênção de Deus. Você simplesmente vai, de certa maneira, se arrepender amargamente. Porque Deus te entregou e você jogou fora. Agora Deus deu para outra pessoa, tá? Deus deu para outra pessoa cuidar porque você não valorizou. Então tenha cuidado também com a bênção de Deus quando Deus te entregar a bênção e você simplesmente nem ligar, fazer de conta que é um nada. Cuidado, porque você pode se arrepender amargamente e chorar pelo leite derramado que não tem mais jeito. Então Esaú foi profano, né? Leia Hebreus 12, 16 a 17.
A verdade é que Esaú queria a bênção de Deus, mas não queria ser um tipo de homem que Deus poderia abençoar. Mas a boa notícia é que, apesar de toda essa sequência de erros, o propósito de Deus não foi frustrado. O texto bíblico que Isaac abençoa Jacó é uma evidência clara de que Deus cumpre o seu propósito soberano, apesar das falhas, das fraquezas humanas. Muitas vezes Deus torna o mal em bem para que o seu conselho prevaleça. Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, todos erraram, agiram de forma reprovável, mas foi através de Isaac, o herói da fé, quem faltou visão espiritual no final de sua vida, e foi através de Rebeca, uma mulher que falhou em edificar a sua própria casa, e foi através de Jacó, um homem que faltou com honestidade, que Deus estabeleceu uma nação, também imperfeita, mas que por meio dele, aquele que absolutamente perfeito veio ao mundo em Jesus Cristo, o grande descendente de Abraão, da linhagem de Isaac e de Jacó, que cumprisse plenamente as promessas da aliança. Em meio a toda aquela bagunça que aconteceu ali no início, Deus, ainda assim, através da geração de Jacó, nasceu o Senhor Jesus, da descendência dele, porque Deus, ele olha para nós e sabe que nós somos imperfeitos, mas que ele sempre olha para nós e diz: você é imperfeito, mesmo você sendo falho, eu vou te ajudar. Então o que Deus quer de nós? Deus quer que nós tenhamos compromisso com ele, Deus quer que nós levemos as coisas a sério. Pare de brincar com as coisas de Deus, pare de brincar com as coisas sérias, vamos fazer as coisas da forma que Deus quer. Não vamos fazer como Esaú fez, jogando a bênção fora, e também não vamos fazer como Jacó, tentar enganar para receber a bênção, e nem menos ainda fazer como Isaac, que Deus falou para ele que a bênção era do filho menor e ele simplesmente queria fazer da sua maneira. E também a Rebeca, que tentou ali também dar um jeitinho ali para conseguir o que o filho dela queria, né? E ela nunca mais viu o seu filho amado, porque por causa da sua própria ignorância, ela não viu mais ele por causa disso. Então todos pagaram o preço, mas mesmo assim a promessa estava de pé, porque Deus já tinha falado que dessa geração. Então, meus amados, que nós possamos ter cuidado. Temos que ter cuidado desse negócio de ficar escolhendo filho querido, queridinho, queridona, não sei o quê. Então vamos ter cuidado, viu? Vamos amar as pessoas iguais, os pais também, os pais amem os seus filhos iguais. Vamos ter cuidado com isso para que os erros dessa família não venham também fazer parte da sua família, esses erros aí. Vamos ter cuidado. Então essa foi a história de Esaú e Jacó. Então que Deus te abençoe e que você guarde essa palavra no teu coração e que a paz do Senhor esteja sempre contigo. E que cada vez mais nós possamos colocar nos nossos corações a palavra de Deus, porque essa palavra transforma, edifica e nos ensina muitas coisas boas para a nossa vida cotidiana aqui na terra. Amém? Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.